Senhor Jesus. Nesse momento, eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Confesso que realmente é desafiador estar aqui diante de uma câmera para pregar a palavra de Deus, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração, E nessa manhã Deus tem colocado no meu coração algo relacionado a traumas, a rejeições, a desprezo, a abandono. E Deus, assim, Ele tem bradado no meu interior, sabe? Que nós precisamos nos posicionar para que a gente venha superar os traumas de infância, de adolescência ou até mesmo na nossa idade adulta, Porque quem nunca já passou por um momento de rejeição na sua vida, Quem nunca passou por um trauma que lhe deixou marcas. E Deus, Ele falou muito ao meu coração relacionado a isso. E para nós enfrentarmos os traumas, os abandonos, as rejeições que vivemos na nossa vida, nós precisamos dar permissão para Deus agir sobre nossa vida, A palavra do Senhor fala em Jó, capítulo 5, versículo 18, porque Ele faz a chaga, no caso a ferida, e Ele mesmo a liga, ou seja, Ele mesmo cura. Ele fere e as suas mãos cura. Então, existem feridas na nossa vida que o Senhor permite porque tem um propósito. É verdade que nenhum de nós queremos passar por dor, porque dor não é bom, Seja ela física ou emocional, é algo desconfortável para nós. Mas existem momentos em nossa vida, determinadas situações que são permissão de Deus para tratar em nós, para um plano dele se cumprir em nós. E Deus colocou algo no meu coração relacionado a Mefibosete, que está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que fala assim: E Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Olha só, ele tinha apenas 5 anos quando ele viveu algo que marcou a sua vida. Quando as novas de Saul e Jonathan vieram de Jezreel, a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então aqui nós aprendemos que chegou uma notícia a respeito de Saul e Jonathan, que era o pai de Mefibosete. E quando essa notícia chegou, imediatamente ali todos começaram a fugir. E a ama de Mefibosete, para salvar aquela criança do acontecido, ela pegou ele nos braços e saiu correndo. Só que no meio daquele alvoroço, acontece algo. O quê? A criança acaba caindo dos braços da mulher. Ou seja, uma tragédia acontece ali naquele momento. E quando Mefibosete cai, ele fica aleijado, ele fica coxo. Ou seja, uma pessoa que era perfeita fisicamente, agora vai ter que começar a viver um novo rumo da sua vida. Aprender a lidar com a deficiência física. Aprender a lidar com as dificuldades que ele encontrar no caminho, por não ter mais a possibilidade, de ser, vamos dizer assim, perfeito fisicamente. E nós podemos dizer que aqui aconteceu um momento não esperado, por Mefibosete. E ele só tinha 5 anos de idade, ou seja, ele era apenas uma criança, quando aquilo aconteceu com ele. Então, eu não sei o que você tem vivido na sua vida. Se você tem algum trauma de infância, ou se você tem algum trauma na sua adolescência, ou se agora mesmo você está passando por isso, algo que lhe marcou, sabe assim, lhe deixou em choque, que você quando começa a pensar nessa coisa, você não consegue lidar com essa situação. Você não consegue perdoar aquela pessoa que lhe fez algo. Você não consegue olhar para aquela pessoa e retribuir para ela algo de bom por causa da maldade que ela lhe fez, Mas eu quero lhe dizer aqui, através dessa palavra, que se Deus permitiu aquilo acontecer com aquela criança de 5 anos de idade, é porque Deus tinha um plano para ele lá na frente. E existia uma aliança de Deus, feita entre Davi e Jonathan, que eram amigos, e nessa aliança eles diziam um para o outro que ajudar, que acontecesse o que acontecesse, eles estariam disponíveis
para ajudar um ao outro. Ou seja, eles fizeram uma aliança de amizade. Eles iam enfrentar as dificuldades, só que eles estariam ali de mãos dadas. E na nossa caminhada, na nossa vida, nós não passamos por momentos difíceis sozinhos, não. Nenhum de nós. Todos nós vamos precisar, em algum momento da nossa vida, de uma mão estendida, de uma ajuda, de alguém para chegar e dizer assim: eu estou aqui com você. Você pode até estar ferido, você pode até estar passando por algo que você se sente incapaz de superar, se sente incapaz de lidar com essa situação. Mas eu estou aqui para estender a mão, você pode contar comigo. E Deus tinha um plano na vida de Mefibosete. Por isso que Deus permitiu lá atrás Davi e Jonathan fazerem essa aliança. Então o tempo foi se passando, né? E aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, nós vemos as sequelas, as marcas que ficaram sobre a vida de Mefibosete depois daquela queda. Ele se sentia um cão, ou seja, ele se sentia um nada, um Zé Ninguém, vamos dizer assim, usando essa figura de linguagem, né? Mas, mesmo ele se sentindo inferior, mesmo ele tendo sequelas do que ele viveu lá atrás na sua infância, Deus havia decretado um propósito para aquela situação. Havia um plano de Deus para aquilo tudo que Mefibosete estava passando, né? E quando foi um dia, Deus traz a memória de Davi sobre a aliança que ele havia feito com Jonathan. E ali, quando aquela memória vem à tona, imediatamente Davi ele se posiciona, ele disse assim: existe alguém da linhagem de Saul, porque Saul era o rei na época, né? E Mefibosete era o quê? Um neto do rei. Então, diante da lei, Mefibosete tinha o direito de exercer o trono. Só que como ele era deficiente, essa possibilidade estava interrompida, né? Mas quando Deus tem um plano na nossa vida, mesmo que exista alguma deficiência, ele coloca a mão e ele concretiza. Porque quem fez a promessa não foi o homem sobre a vida de Mefibosete. Não, quem fez a promessa foi o próprio Deus. Então, imediatamente ali, Davi ele pergunta, né, para Ziba se existia alguém da casa de Saul para ele entrar com beneficência. Ou seja, para ele agir com bondade, com misericórdia, né? E Ziba diz: sim, existe sim um. Aí Ziba já começa desprezando Mefibosete. Ele diz: existe um, ele é aleijado, ele mora em Lodebar. Lodebar era uma cidade de esquecimento, né? Era uma cidade, vamos dizer assim, que não tinha nenhum valor, nenhum prestígio, né? E ali ele já começou a colocando coisas inferiores sobre a vida de Mefibosete. Só que quando Deus, ele determina algo sobre as nossas vidas, nós podemos estar dentro do precipício. A gente pode estar dentro de um buraco. Mas Deus estende a sua mão e ele vai lá nos buscar. Ele vai até lá te resgatar. Ele vai até lá me resgatar. Então, o que Deus tem tratado ao meu coração nesse dia é que nós temos que aprender a lidar com as situações dolorosas que surgem na nossa vida. Porque nós não estamos livres. Eu e você não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Coisas que vão nos marcar. E pode nos marcar por um momento ou pode marcar a nossa vida para sempre. Só que a decisão vai partir de mim e de você. Se eu decidir usar aquele momento de dificuldade, aquele trauma, aquela dor que eu vivi em qualquer área da minha vida, como algo de bom, tirar uma lição, vamos dizer assim, proveitosa daquilo, pronto, Deus ele vai chegar. Ele vai fazer algo glorioso na minha vida e na sua vida. O operar dele vai acontecer. Mas se eu me fizer de coitadinho, me fizer como Mefibosete, como um cão, me colocar ali como um menor, me desprezar, achar que eu não sou nada e eu não sou ninguém e vou ficar aqui, né, servindo-se de vítima, então você vai ser sempre vítima. Você não vai superar, você não vai vencer essa situação, você não vai ter a cura dessa ferida. Por quê? Porque você não está se posicionando. Eu não estou me posicionando. Nós não estamos nos posicionando. Então Deus, ele quer curar as nossas feridas. Deus quer sarar os traumas que existem dentro de nós, né? Outra pessoa que Deus falou grandemente ao meu coração, Tamar. Tamar, ela foi desejada pelo seu próprio irmão. E ali o irmão tramou algo, né, para que ele pudesse
realizar aquele desejo carnal que ele estava sentindo pela sua própria irmã naquele momento. Porque ele estava com vontade de fazer algo com ela. Ele estava com vontade de realizar algo na carne daquela jovem. Mas Deus não colocou a mão para impedir de Tamar ser abusada. Ah, Deus ele é mau? Deus ele é injusto? Não, Deus não é mau. Deus não é injusto. Mas existem momentos na nossa vida. Existem situações da minha e na sua vida que Deus, ele vai permitir a gente passar. A gente não vai entender quando a gente estiver passando. Vai ser confuso pra gente. Vai ser doloroso. Mas existe um propósito de Deus no meio da situação difícil. E ali Tamar, ela era donzela, ela era virgem. Ela usava um manto, né? Para mostrar realmente que ninguém nunca tinha tocado nela. E naquele momento, seu irmão a desejou. Um espírito maligno tomou de conta da vida daquele jovem e colocou um desejo imundo nele, pela sua própria irmã. E a Bíblia fala que ele disse para o rei, né, o seu pai Davi, que estava com fome, que estava doente, pediu para Davi, pedir para sua irmã Tamar ir lá preparar uma comida para ele, né? E Davi, inocente, que era o pai dos dois, permitiu. E quando menos espera, Tamar fez a comida, né? Preparou aquele banquete. E ali quando Tamar vai de encontro a entregar para ele, ele despede todos os servos da casa para ele ficar sozinho com ela. E ali ele abusa sexualmente de Tamar. Tamar fala para ele, mas eu sou donzela, eu sou virgem. Homem nenhum nunca tocou em mim. Você é o filho do rei. Se você falar com o rei, pedir a ele permissão, ele vai fazer alguma coisa. E ele disse não. Ele estava com desejo de possessão sobre a vida de Tamar, né? Algo maligno havia entrado naquele jovem para poder abusar da sua própria irmã. E quantas situações na nossa vida surgem, né? Que querem roubar de nós o projeto de Deus. Quer impedir o plano do Senhor na nossa vida. A qualquer custo o inimigo trabalha contra a nossa vida, contra a minha vida e contra a sua vida. Mas o que Deus tem colocado ao meu coração, não existe ferida que o Senhor não tenha o poder e a autoridade para curar. Eu não conheço os seus traumas, não sei as suas feridas. Se você tem, né, possa ser que você não tenha. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã, quero declarar sobre a sua vida uma palavra. Deus tem o poder e a autoridade para curar as tuas feridas. Para você olhar para essa situação, olhar para aquela pessoa que o inimigo usou contra você e você dizer assim, eu perdoei ela, eu perdoei você, eu lhe amo em Cristo Jesus. Você não foi ali um ser humano usado contra a minha vida. Não, foi o inimigo da minha alma, foi o inimigo da tua alma que usou você contra mim. Mas eu não vou deixar que essa mágoa, que essa tristeza, essa dor tome de conta da minha vida e eu vivo escrava disso. Eu vivo presa a você por causa do que você fez contra mim, né? Então nós aprendemos aqui, duas pessoas passaram por momentos marcantes na sua vida, que foi Tamar e Mefibosete. Tamar mesmo, vamos dizer assim, tentando fugir da situação, né? Ela tentando conversar com seu irmão, dizendo para ele o quanto era importante para ela ser virgem, o quanto era importante para ela ser donzela. E ele não aceitou o que ela estava falando. E ali, né, Tamar, ela se veste de cinzas, tá? Aqui em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. Então Tamar viveu um momento de grande luto, de grande tristeza, porque algo que era importante para ela, que era fundamental para o futuro dela, foi tirado dela, foi roubado. Roubaram a essência de Tamar, roubaram a virgindade de Tamar, roubaram o propósito, vamos dizer assim, humanamente falando, de Tamar. Mas aquilo não podia roubar o projeto de Deus. Não podia impedir o plano do Senhor na vida de Tamar. Outra pessoa que Deus fala ao meu coração grandemente é sobre José. Nós conhecemos a história de José, né? Quem lê a palavra de Deus conhece a história de José. Que José jovem, Deus começou a mostrar para ele em sonhos que ele ia governar,
que ele estaria sobre a sua família, que através dele Deus ia fazer coisas grandiosas. E ali José começa a compartilhar com sua família, com seu pai, seus irmãos, o que Deus havia lhe mostrado, né? E os seus irmãos começam a ficar com inveja de José e começam a desprezar José no seu coração por aquilo que Deus tinha para a vida de José. E quantas vezes nós somos desprezados por Deus colocar algo em nossa vida diferente, por nós sermos diferentes, né? Em palavras, em ações, por nós decidirmos agir diferente, nós somos desprezados, somos rejeitados por muitas pessoas, somos abandonados. E viver a dor da rejeição não é fácil. Viver um abandono não é fácil. Alguém que você ama, né, que deveria lhe proteger, deveria estender a mão para você, está ali lhe desprezando. E foi isso que José viveu também, né? Por causa do plano de Deus na vida de José, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Foi algo tão maligno que os irmãos queriam fazer contra a vida de José, que eles tramaram a morte de José. E ali, no meio do plano que o inimigo queria fazer contra a vida de José, Deus agiu, né, e usou a favor do projeto dele na vida de José. E ali os irmãos de José tramam a morte de José. Deus vai, coloca as mãos e não deixa eles matarem José. Aí de repente um dos irmãos diz assim: vamos vender ele para o Egito. Aí colocam José numa cisterna, né? E quando vem passando os mercadores, né, o pessoal do Egito, imediatamente ali eles vendem José para o Egito. E José vai para o Egito como escravo, né? José era o mais querido da casa dele. O pai dele amava José mais do que os seus irmãos. Dá para perceber por causa que o pai dele fez uma túnica de várias cores e deu para José. Então a gente vê essa diferenciação de comportamento de pai quando ele realiza essa túnica e dá para o seu filho. Para a gente ver como é difícil quando um filho vê o outro ser tratado diferente. Olha o peso que veio sobre a vida de José por causa de um tratamento, né? E ali, imediatamente, José é vendido, vai para o Egito como escravo, começa a trabalhar lá na casa do seu senhor, né? Potifar. E estávamos, assim, vivendo aquele momento de dificuldade, de dor, de desprezo, alguém que era importante, era o centro das atenções, começou agora a viver num mundo que não era o seu mundo, foi fazer parte de uma família que não era a sua família, teve que deixar tudo que era dele, vamos dizer assim, para poder viver aquilo que fazia parte do plano permissivo do Senhor, né? E quando José chega no Egito, Deus coloca nas mãos de José a capacidade, a sabedoria de administrar tudo aquilo que era do seu senhor Potifar. Só que o que me chama a atenção é que, assim, quando Deus começa a agir nas nossas vidas, nós achamos que vai ser só facilidades. Mas não, eu quero lhe dizer que vai vir muitas dificuldades. E ali começou a vir o quê? A mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, começou a desejar José. Começou a assediar José. E a Bíblia fala que ela queria que José deitasse-se com ela. E por José temer a Deus, porque o que fez José fugir do pecado, daquela tentação, foi o quê? Foi o temor que ele tinha no seu coração por Deus. E aquele temor fez José escapar daquele laço. E quando José escapa, ela consegue puxar a roupa de José e ficar com ela na mão. E ali ela começa o quê? A arquitetar algo maligno contra a vida de José. Ela diz para o seu esposo que José estava tentando abusar dela. Ou seja, lá vem uma calúnia contra José. Uma difamação começa a surgir contra a vida de José. Imagine, você inocente, ter que lidar com uma situação dessa. Só que José, ele não foi justificar. O que eu acho tremendo é o agir de Deus na nossa vida. Quando nós temos ali a capacidade dada pelo Senhor, o entendimento, a visão, nós não vamos nos justificar, nós não vamos se defender. Não, nós deixamos tudo nas mãos do Senhor. Deixamos que o advogado, o juiz dos juízes, entre com providência e bata um martelo sobre a causa. Foi isso que aconteceu. José ficou no silêncio. José, ele não se justificou. Não, José, ele se posicionou na presença de Deus. E ali, imediatamente, quando Potifar chega, que sabe da notícia, José é colocado na prisão.
José vai o quê? Ser encarcerado. Imagine você, inocente, ser colocado numa prisão. Mas o que me chama a atenção é que José ele não reclamou, ele não lamentou, ele não murmurou. Não, ele passou pelaquela fase. Ele viveu aquele processo que Deus estava permitindo. Eu não sei o que você está vivendo. Qual é o processo que Deus tem permitido na sua vida? Se tem sido algo relacionado à sua saúde, se tem sido algo relacionado à sua família, se tem sido algo relacionado na sua vida financeira, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu quero lhe dizer, com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, se posicione no nome do Senhor Jesus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não reclame nessa situação. Não murmure. Não tente encontrar o porquê ou para quê. Ai, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, gente. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas, para os momentos mais difíceis, mais dolorosos. Existe um plano sobrenatural preparado por Deus para mim e para a sua vida. E ali, quando o tempo vai passando, Deus coloca a capacidade nas mãos de José, as ferramentas, para ele virar alguém que administra dentro da prisão os presos, né? E ele vai cuidar dos presos, ele vai administrar tudo que coloca nas mãos dele. E quando é um dia, 2 homens têm um sonho. E quando esses homens têm um sonho, Deus dá para José a ferramenta de interpretar os sonhos deles, né? Que um ia voltar a ser o copeiro do rei, a provar do vinho antes do rei beber, e o outro seria executado, ele ia ser morto. E quando aquele homem que ia voltar para o trono do rei chega para José, José interpreta os sonhos, José diz para ele assim: quando você chegar lá diante do Senhor, de Potifar, lembre de mim, fale ao meu respeito para ele, né? E ele, não, pode deixar, eu vou falar assim. E o tempo foi passando, e aquele homem esqueceu-se de falar sobre José. E quando menos espera, algo acontece, né? E aquele rei, ele tem um sonho. E quando ele tem aquele sonho, ele chama os magos para interpretar o seu sonho. E ninguém conseguia interpretar os sonhos. Chama os astrólogos, ninguém conseguia dar a interpretação daquele sonho. Aí quando menos espera, Deus faz assim, faz aquele homem, que era o copeiro do rei, se lembrar de José. E ali, aquela história que era de traumas, de marcas, de rejeições, de abandono, começa a ser transformada. E o cenário da vida de José vai agora tomar outro rumo. Ou seja, uma nova história, Deus vai começar na vida de José através de José. E ele fala de José, imediatamente o rei manda buscar José, barbeiam José, dão roupas para José, vestem José, e ali Deus começa a cumprir o propósito dele, que foi falado para José há anos atrás em sonhos, né? Que José iria governar, que através da vida de José, a família dele iriam receber providência, que através da vida de José, uma nação seria salva, seria socorrida da fome. Por que eu estou falando isso? Porque Deus permite os traumas nas nossas vidas, permite as feridas. Tem coisas que somos nós que criamos, é verdade, isso é um fato. Por causa das nossas decisões erradas, nós criamos feridas em nós mesmos. Mas existem coisas que são permissões de Deus para um propósito dele se cumprir em nossa vida. Então eu não sei se você está vivendo algo porque você escolheu fora da vontade de Deus, isso lhe trouxe consequência, lhe trouxe marcas, ou se Deus permitiu você viver isso para que através disso outras pessoas vejam a glória de Deus na sua vida. Vejam a glória de Deus através da sua vida. E ali, quando menos se espera, algo bom, algo tremendo da parte de Deus começa a acontecer, né? José, ele vira o quê? Governador. Ele torna-se alguém que vai administrar as finanças do Egito. Imagina uma pessoa que lá atrás foi, vamos dizer assim, vendida pelos seus irmãos por causa de um projeto, de um sonho que Deus tinha plantado no seu coração, agora ia se tornar governador. Alguém visto pela sociedade do Egito, alguém visto por aquela nação. Então, existe um momento na nossa vida que são processos de Deus. Cada etapa é um processo diferente que nós vivemos na presença do Senhor.
Eu não sei que processo você tem vivido, mas eu quero lhe dizer, não fuja do processo. Não tente fazer com suas próprias mãos aquilo que somente Deus pode fazer. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. A palavra do Senhor fala que Ele é aquele que fere, mas Ele é o Deus que sara. Quando Jó perdeu tudo, ele perdeu sua saúde, a ponto que ele se coçava com cacos. A sua esposa mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Perdeu todos os seus 10 filhos. Perdeu os seus bens, seus servos. Era um homem rico, um homem de posição social. Que ali num abrir e fechar de olhos, podemos dizer assim, usar essa metáfora, ele o quê? Ficou no caos. A sua vida foi para o buraco. E o que me chama a atenção é que quando Jó estava lá no momento difícil, ele tinha 4 amigos. E esses amigos, eles começaram a acusar Jó. Começaram a dizer que Jó estava daquele jeito porque Jó estava em pecado. Jó tinha pecado contra Deus. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações e no lugar daqueles que nós amamos nos apoiar, estender a mão para nos ajudar, nos dar uma palavra, eles colocam o dedo na nossa cara. E eles dizem assim, você está passando por isso? Porque você transgrediu contra Deus. Você pecou contra Deus. Você fez algo contra a vontade de Deus. E existem coisas que é verdade, podem ser por causa do pecado. Mas existem situações na nossa vida que não é por causa do pecado, não. Simplesmente são permissões de Deus para um propósito. Que na hora que nós estamos vivendo, nós não entendemos. Porque a palavra do Senhor, ela é cheia de mistérios. E Deus não revelou todos os mistérios ao homem, não. Não cabe a nós entender por completo a palavra de Deus. Cabe a nós nos esforçarmos, nos submetermos à vontade dEle, para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Realizar o que Ele chamou a gente para realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, relacionado a traumas, né? A rejeições, a desprezo, a abandono, eu disse, Senhor, eu não consigo ainda me ver diante de uma câmera falando para as pessoas sobre a tua palavra, porque é uma responsabilidade imensa. Você vai estar falando, não é sobre você, é sobre a palavra de Deus. A responsabilidade, a cobrança vai vir, né? E Deus, Ele foi me dando mansidão no meu coração. Ele trouxe paz à minha alma. Ele foi me tranquilizando. E eu fiz até a prova do Senhor. Se era da vontade dEle que eu fizesse isso, algo acontecesse. E pela misericórdia de Deus, Deus cumpriu o que eu realizei, o que eu pedi dentro do meu coração. E eu vi que realmente eu não podia negligenciar o que Deus estava colocando para me falar. Eu não podia temer, né? Temer no sentido de recuar. Porque temer, eu tenho que temer e tremer diante da presença do Senhor. Mas não temer com medo, temer com respeito, com reverência, né? Com submissão àquele que é santo, que é perfeito, que faz e que desfaz, mas que vai cobrar de mim o que eu estou fazendo. Porque na nossa vida tudo é um retorno, né? Nós estamos numa lei de uma semeadura, que o homem plantar, ele vai colher. As sementes vão voltar, transformadas em frutos, né? E Jó passou por aquele momento, mas quando Deus foi mudar o cativeiro de Jó, como fala lá em Jó 42, né? Que o Senhor mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, aqueles amigos lá do passado, que colocaram o dedo na cara de Jó, que apontaram Jó, que acusaram Jó. Jó, ele não desprezou o que Deus colocou dentro dele para orar pelos seus amigos, não. Jó se submeteu, porque Jó poderia ter dito, Senhor, mas eles me acusaram. Senhor, eles colocaram a culpa em mim, disseram que foi por causa do meu pecado que eu estou assim. Não, Jó, ele se submeteu à vontade de Deus. Jó, ele não só ouviu a voz de Deus, como ele disse assim, vou obedecer à voz do Senhor. E quando Jó obedeceu à voz do Senhor, o que aconteceu? Jó, ao orar, ele foi surpreendido por Deus. E Deus começa a usar os seus amigos, né, para mudar o cativeiro de Jó. Eles começam a ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer a restituição sobre a vida de Jó. Deus restituiu financeiramente a vida de Jó. Deus restituiu a vida dos seus filhos. Só que os seus filhos foram os mesmos, 10 filhos. E a esposa foi a mesma, aquela que mandou ele blasfemar contra Deus, ele amaldiçoar Deus e morrer. Foi a mesma.
Ou seja, vai existir um momento na nossa vida que aquelas mesmas pessoas que o Senhor permitiu que nos ferisse, vai ser as mesmas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida na hora da vitória, na hora da bênção, na hora que a glória do Senhor for resplandecer sobre as nossas vidas. Para Deus mostrar para mim e para você que nós somos sim capacitados por Ele para perdoar. Nós somos capacitados por Ele para amar. Nós somos capacitados por Deus para perdoar aquele que nos feriu, que nos causou mal, que nos fez dano, que nos deixou sequelas, que deixou em nós marcas. Nós não somos de nós capazes, mas com a capacidade que vem do Senhor, nós podemos sim liberar o perdão. Podemos, vamos dizer assim, saltar das cadeias espirituais que se materializam fisicamente, né? Porque quando uma pessoa, ela adoece fisicamente, quando o seu corpo mostra sinais fisicamente, ela não está doente só apenas fisicamente. Existem sinais, né, emocionais dessa pessoa. E eles estão o quê? Se materializando. Do mesmo jeito é espiritualmente. Então, é tremendo contemplar o agir de Deus. Que Deus fez Jó se levantar das cinzas e do pó. A árvore que estava cortada, vamos dizer assim, porque aparentemente Jó estava cortado. Um homem sem nada, perdeu tudo que era importante para ele. Imagine só, você perder tudo que você tem. E aqueles que poderiam lhe estender a mão para lhe socorrer, lhe apontam, lhe acusam. Se você está vivendo momentos de acusações, se você está vivendo momentos onde as pessoas estão tentando difamar a sua imagem, se você está vivendo momentos de calúnias, e isso tem causado em você um impacto, se isso tem gerado em você uma dor, eu quero lhe dizer nessa manhã, permita-se ser tratado por Deus. Porque Deus não te fez, Deus não me fez, Deus não nos fez para ficarmos escravos de algumas situações. Porque enquanto eu não libero perdão para X, para Y, eu estou preso àquela pessoa. Eu estou escravizada àquela pessoa. Ela não vai deixar de viver por causa disso que eu estou passando, não. Ela não vai deixar de estar bem por causa disso que eu estou passando, não. Não, eu é que não vou estar em paz. Eu é que não vou ter realmente sossego. Então, Deus tem para mim e para você paz. Deus tem para mim e para você tranquilidade. Eu não sei qual é a tormenta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o vento contrário que tem surgido na sua vida, que tem tentado roubar suas forças, tem tentado abalar sua fé, tem tentado roubar sua esperança, sua confiança no Senhor. Não conheço, mas Deus tem falado ao meu coração. Precisamos nos submeter à vontade do Senhor, porque o Deus que permite a ferida é o mesmo Deus que coloca ferramentas para essa ferida ser sarada, para essa ferida ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando os irmãos de José vão ao Egito, né, porque estavam passando uma fome muito grande na cidade do pai de José, agora me foge a memória o nome da cidade, e ali eles descem ao Egito para comprar alimentos. E quando eles chegam, eles não reconhecem José. Só que imediatamente José reconhece seus irmãos. E quando José reconhece seus irmãos, a Bíblia fala que José se emocionou, José chorou. José se retirou imediatamente e foi para um lugar isolado, e ali ele colocou para fora, ele expôs os seus sentimentos, as suas emoções. Mas o que me chamou a atenção é que José ele não colocou o dedo na cara dos seus irmãos para apontar e dizer assim: ó, vocês me venderam para o Egito, tá vendo só onde eu vim parar? Não, José fez o que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. José procedeu como um homem que se submeteu à vontade do Senhor. E ali José prepara tudo para os seus irmãos, os alimentos, é preparada uma mesa, eles sentam para comer com José. E quando eles voltam, José pede para eles trazerem o pai deles, né? E quando José olha para Benjamim, é como se ali imediatamente algo voltasse sobre José, sobre da sua infância, né? Porque Benjamim e José eram os filhos prediletos, né? Por causa que eles foram filhos da velhice do seu pai. E ali imediatamente José prepara os animais, né? Pede para os seus servos preparar os animais, colocar os alimentos e tudo. E quando os irmãos de José vão sair, José pede para eles: olhem, não contendam no caminho, não briguem no caminho, não vão discutir no caminho dizendo assim: ah, a culpa foi de fulano porque deu a ideia para nós vender José. Não. Ou seja, José estava dizendo assim: eu estou entendendo que o que eu vivi, o que eu passei, fazia parte do plano de Deus.
Então, a sua dor, a minha dor, faz parte do plano permissivo do Senhor para um propósito. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus bondoso. E Ele não despreza as nossas dores. Existem dores que Ele vai impedir de eu e você sentir. Mas existem dores que serão necessárias, que nós venhamos sentir. Porque elas vão nos tratar. Elas vão fazer de nós pessoas melhores, seres humanos quebrantados. Seres humanos que serão transformados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos filhos hoje têm marcas? Tem marcas de traumas de infância. Porque foram desprezados pelos seus pais. Foram diferenciados no meio da sua família. Foram desprezados por um amigo. Na escola, foram tratados diferente. Quantas pessoas vivem traumas até hoje? Estão com sequelas, com marcas, que lhe prendem, que lhe impedem de viver o que Deus tem para suas vidas por causa dessas marcas. Mas eu vim nesse momento, nesse lugar, declarar sobre a tua vida. Deus não quer que eu e você venhamos estar presos ao nosso passado. O nosso passado vai servir de testemunho para a glória de Deus. Mas Deus quer curar o meu e o teu passado. Deus quer curar as nossas feridas. Deus não nos fez para nos sentirmos como um cão, como Mefibosete se sentia. Não. Deus não nos fez para a gente se sentir um Zé Ninguém. Não. Deus nos fez porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. Somos o melhor dele aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, ele venha tocar na tua alma. Ele venha fazer você sentir o quanto você é amado. O quanto você é precioso e preciosa para o Senhor. Deus tem um projeto glorioso para a tua vida, para a tua família. Essa sequela lá de trás, ela não vai destruir o plano do Senhor na tua vida, não. No nome de Jesus, ela vai ser apenas uma permissão de Deus para te impulsionar para a terra que o Senhor tem preparado para a tua vida. Para te impulsionar a viver o que Deus tem preparado e reservado para você e para a sua família. E Deus, assim, ele foi tratando ao meu coração. Eu sei que muitas pessoas já viveram muitas coisas que marcaram a sua vida. Eu já vivi, para a glória e honra do Senhor, pela misericórdia de Deus e debaixo do sangue de Jesus. Deus tem curado essas sequelas na minha vida. Né? Existiam muitas marcas do passado, né, da minha infância, traumas que eu havia vivido que me prendia, de impedir o que Deus tinha preparado para a minha vida. Me fazia me sentir inferior. Isso me fazia me sentir incapaz, me fazia me sentir impotente. Mas Deus, ele vai trabalhando. Tudo é um processo, né? E a palavra do Senhor fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Porque para tudo o propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Então nós somos concebidos, né? E depois da desobediência de Adão e Eva no paraíso, por causa do pecado, houve uma separação de Deus e o homem. E por causa dessa separação, o mal, ele imediatamente veio sobre a vida do homem, né? E por causa dessa maldade que habita na terra, que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, o inimigo, ele está no mundo aí, matando, roubando, destruindo. A função dele é essa, é acabar com os projetos de Deus na vida do ser humano. Porque ele não quer que eu e você prospere. Ele não quer que eu e você tenha paz. Ele não quer que eu e você venha conhecer a verdade, porque ele sabe que a partir do momento que nós conhecermos a verdade, nós iremos ser libertos dos traumas, nós iremos ser libertos das rejeições, nós iremos ser libertos por causa do desprezo, do abandono. Nós vamos sair da posição de vítima, de coitadinho, e vamos se posicionar na posição de filho, de herdeiro e co-herdeiro de Deus, né? E aqui ele fala, porque para todo propósito há um tempo e modo. Então, para cada fase da minha e da sua vida, há um tempo. E há um modo de Deus agir também. Por mais difícil de compreender que seja, irmã Damiana, como assim você não sabe as dores que eu estou enfrentando? Você não tem noção como está a minha vida. Minha vida está de cabeça para baixo. Eu estou no meio de um furacão, de um vendaval, que tem hora que eu me sinto incapaz de lutar, de vencer, de sair dessa situação. Deus, ele aparece nas nossas vidas, no meio do caos. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela vinha sofrendo com hemorragia.
Não eram 12 dias. Eram 12 anos sangrando todos os dias. Ou seja, todos os dias ela estava perdendo vida. Ela estava perdendo vigor. Ela estava perdendo coragem. Mas ela usou tudo que ela tinha, materialmente falando, para ir atrás da cura. E ela foi de médico em médico, e os médicos faziam conforme aquilo que eles tinham conhecimento, porque Deus deu para o homem essa capacidade de estudar e ter o conhecimento, né? A gente não pode desprezar a medicina. E ali os médicos faziam o que estava ao alcance deles, mas não foi suficiente para trazer a cura, nem um alívio sobre a vida daquela mulher. E quando foi um dia, ela ouviu falar de Jesus. E a fé daquela mulher fez a diferença naquele momento de dor, de trauma que ela estava vivendo. Porque será que foi fácil para ela viver desprezada na sociedade? Viver longe das pessoas que ela amava? Porque a mulher, quando ela era assim, ela era tida como impura. Ela era tida como imunda. E ela era rejeitada da sociedade, literalmente. Ela era excluída da sociedade. E ali ela decidiu, ela tomou uma posição que fez a total diferença na vida dela naquele momento. Ela disse que se tão somente ela tocasse na orla, ou seja, no vestido do Mestre Jesus, ela seria curada. E ela se posiciona. Como ela chegou para tocar no vestido do Senhor, não sei. Mas eu sei de uma coisa, ela teve que romper as dificuldades. Ela teve que enfrentar os medos dela. Ela teve que enfrentar a multidão. Ela teve que enfrentar as rejeições que ela não ia ter que ouvir, as palavras contrárias, porque eu tenho certeza que aquela mulher deve ter ouvido muitas coisas contrárias, né? Mas aquela mulher, ela permaneceu firme. Ela estava decidida, determinada a lutar pelo milagre dela. Então, você está decidido? Você está determinado a vestir a arma que Deus vai colocar sobre a sua vida para você lutar pelo seu milagre? Lutar pela sua casa? Lutar pela sua família? Lutar pelo seu casamento? Lutar pelos seus filhos? Lutar por sua vida? Porque se você decidir, se você determinar, Deus vai lhe dar a capacidade. Ele vai lhe levantar, louvado seja o nome do Senhor, dessa situação de humilhação, de dor, de vergonha, de abandono. E Ele vai colocar algo glorioso sobre a tua vida. E ali, imediatamente, ela vai de encontro ao Mestre. E quando ela toca no Senhor, Jesus para no meio da multidão. Ele diz: quem me tocou? Os discípulos começam a dizer: mas Mestre, a multidão é grande, ela te aperta. Muitos aqui podem ter tocado no Senhor. E o que eu acho tremendo e mais glorioso que chama a minha atenção é que o Senhor Jesus, ele para e diz assim: não foi qualquer um que me tocou. Quem me tocou diferente. Palavras minhas eu estou dizendo. Eu creio que o Senhor deve ter dito assim. Mas ele disse assim: quem me tocou despertou em mim o poder. Saiu de mim virtudes. Ou seja, quem tocou no Senhor, tocou no ponto do milagre. Porque ela tocou com fé. Ela tocou com esperança. E quando ela tocou no Mestre, imediatamente, a multidão ali, eu tenho certeza que todos um ficava olhando para o outro. E ela se posicionou no meio da multidão e ela disse: eu toquei no Senhor. Porque assim, nós tocamos no Senhor. Mas na hora do milagre ser concretizado, nós não podemos ser covardes, não. Nós não podemos recuar, não. Com medo do que vão pensar, do que vão dizer. Sempre vão dizer algo. Sempre vão pensar algo. Mas você tem que pensar naquilo que Deus pensa ao seu respeito. O que Deus pensa ao meu seu respeito é o mais importante. É o que vai fazer diferença na nossa vida. E ali, 12 anos de sofrimento, em um abrir e fechar de olhos, vamos dizer assim, foi transformado em um grande momento de glória, em um milagre sobrenatural, onde aquela mulher viveu o milagre de ser curada do fluxo de sangue e também receber a salvação da sua alma, receber a paz. Então, Deus é aquele que tem paz para mim e para você. Eu não sei se alguma situação tem tentado tirar a tua paz, tem tentado roubar a tua esperança, a tua alegria. Mas eu quero te dizer, Deus não lhe fez, Deus não me fez, Deus não nos fez para sermos escravos. O inimigo quer colocar na minha e na sua mente acusações. Ele quer colocar pensamentos de derrota, ele quer colocar pensamentos de destruição. Porque a função dele é essa, é roubar, matar e destruir. Porque a partir do momento que ele aprisiona a nossa mente, que ele oprime a nossa mente, nós ficamos angustiados e nós ficamos presos naquela armadilha dele.
e não vamos viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há um tempo de Deus determinado para mim e para a sua vida. Há o tempo da vergonha, há o tempo da humilhação, há o tempo da dor, há o tempo que Deus permite os traumas, mas também chega o tempo do propósito do Senhor se cumprir, como Ele fez na vida de José. Chega o tempo de Deus mudar o cativeiro, como Ele mudou na vida de Jó. Chega o tempo do sobrenatural de Deus acontecer, como aconteceu na vida daquela mulher que tem aquele fluxo de sangue. Eu não sei qual tem sido o tempo na sua vida. Se ele tem sido um tempo de alegrias, ou se ele tem sido um tempo de dificuldades, de tristezas, de dores. Mas eu quero te dizer que esse tempo difícil vai passar. E o sol da justiça de Deus vai raiar, vai brilhar sobre a sua vida novamente. Porque na palavra do Senhor fala em Jó: há esperança para a árvore cortada. Há esperança para os sonhos destruídos. Há esperança para a família. Há esperança para o casamento. Há esperança para você. Quem disse que não há esperança? Assim. Não deixe que o inimigo roube a alegria da tua alma, não. Não deixe que o inimigo roube os planos de Deus na tua vida, não. Levante-se em nome de Jesus. Vista vestes novas. Vista vestes de alegria. Vista vestes de gozo. Peça ao Senhor, convide a presença dEle. Deus, eu tenho traumas. Faça do Senhor o seu melhor amigo. Porque o homem, ele falha. Ele fraqueja. Eu posso ser amigo e fraquejar com os meus amigos. Eu posso ter amigo e eles fraquejarem comigo. Mas o Senhor, Ele não vai fraquejar comigo e com você. Ele não vai falhar. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos rejeitar. Então, abra o seu coração para o seu melhor amigo. Convide ele para fazer parte dos seus traumas. Convide ele para sarar suas feridas. Convide ele para ser o seu consolador, seu abrigo, seu protetor, porque todos podem te abandonar, todos podem não te compreender, todos podem te rejeitar. Mas Deus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te rejeitar. Você está vivo, eu estou vivo porque existe um plano do Senhor. Olhe para a sua vida, olhe para tudo que você tem passado. Você está aí porque Deus colocou a mão. Ele poupou a tua vida, Ele poupou a minha vida. É pela misericórdia dEle. A palavra do Senhor fala que é a causa de nós não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada amanhecer. Então, essas misericórdias têm se renovado sobre a minha e a sua vida. Então, através dessa palavra, né? Quantos planos de Deus são frustrados na vida de muitas pessoas, porque elas têm marcas do passado e elas não querem que a ferida seja tocada. E eu quero lhe dizer, eu sinto muito lhe dizer, mas para você ser curado, Deus vai permitir que a sua ferida seja aberta novamente. Porque como uma pessoa que conhece a área da saúde, eu digo, para a gente ter a cura de uma ferida, a gente tem que mexer nela. Tem que fazer o procedimento adequado, correto, para que aquela ferida comece o processo de cicatrização. Do mesmo jeito é na nossa alma. São nas nossas emoções. Será que você tem permitido Deus mexer nas suas feridas? Será que você e eu temos dado lugar para Deus curar os traumas que existem entre nós? Que no nome de Jesus, o novo tempo de Deus venha sobre as nossas vidas. Que no nome de Jesus, o Espírito Santo, que é o Consolador, Ele venha curar as nossas feridas. Porque o nosso Deus permite a chaga, permite a ferida. Mas Ele mesmo é o Deus que sara as feridas. E tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus. Deus não lança em rosto o que Ele faz por nós. Quando alguém faz algo por nós, eles podem passar na nossa cara, né? Da mesma forma, nós podemos correr o risco de cair na fraqueza e passar na cara de alguém, algo que a gente fez por alguém. Mas o Senhor não. Ele não passa na minha cara e na sua cara a escolha errada que a gente fez. Só que Deus, Ele vai permitir que a consequência chegue. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. E existia traumas em mim da minha infância que eu me sentia incapaz de superar.
eu me sentia impotente. Confesso que tinha momentos que eu começava a orar e eu desistia, porque eu sabia que Deus ia ter que tocar lá para poder ser curada. Mas eu louvo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração, por Ele ter me dado capacidade, ter me despertado para entender o plano dele sobre a minha vida. E hoje eu posso dizer, para a glória e honra do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, existe paz na minha alma. Existe paz no meu interior, porque eu não sou mais presa àquela pessoa que me fez o mal. Eu não sou mais presa àquela situação. Eu sei que Deus permitiu aquilo por um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me deu a capacidade, pela misericórdia dele, de perdoar aquela pessoa, de amá-la, de tratá-la novamente como Deus queria que eu a tratasse. Então, que eu e você possamos, em nome de Jesus, nos levantar. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu senti o desejo no meu coração de orar pela sua família, porque a família é projeto de Deus. Os filhos são projeto de Deus, os filhos são herança do Senhor. Eu senti o desejo de orar pelos pais que muitas das vezes, na inocência, tratam seus filhos de forma diferente e causam traumas, marcas, sequelas na vida dos seus filhos, sem perceber. Gostaria de orar por a vida daqueles filhos que estão agora me assistindo ou que vão me assistir depois, que não conseguem se libertar de um comportamento, de uma palavra que lançaram sobre a sua vida, né? Porque tem pais que na inocência lançam palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos. Você é um burro, você é imprestável, você é um inútil. E ali estão declarando no mundo espiritual algo maligno sobre a vida dos seus filhos. Não estão tendo nem o entendimento que aquele tem um poder. As nossas palavras, elas são poderosas, tanto para o mal como para o bem. A Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Então, eu não sei como você tem se posicionado diante dos seus filhos, se seus filhos são trabalhosos, se seus filhos são uma bênção de Deus, se você tem tido dificuldade com seus filhos. Eu não sou mãe, eu sei que eu não tenho esse poder para falar sobre isso, mas eu senti o desejo no meu coração de falar sobre isso, e Deus colocou no meu coração: tenha paciência com seus filhos, peça ao Senhor sabedoria para lidar com seus filhos, peça ao Senhor capacidade, habilidade de entender cada um deles, porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser. Nós não vamos ser igual um ao outro nunca. Somos diferentes, Deus nos fez diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. E uma atitude errada pode marcar para sempre a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, e pode fazer com que ela cresça frustrada. Então, que no nome de Jesus, Deus venha trabalhar nas nossas vidas. Eu digo isso porque eu vivi coisas na minha infância, palavras que me marcaram. Eu vivi coisas na minha fase adulta que me marcaram. Existiam palavras que declaradas sobre a minha vida que até dias atrás eu lutava contra essas palavras para poder saber lidar com elas, para poder superar aquelas palavras contrárias. Eu achava que eu era aquilo que tinham falado, e Deus me fez entender que eu não sou aquela palavra, eu não sou aquela situação maligna, eu não sou aquilo ruim que eu passei. Não, ali foi apenas uma fatalidade, uma tragédia que aconteceu, que nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis, não. Nem eu estou, nem você estamos. Estamos passando por um momento agora delicadíssimo, que é um tempo de política, onde as pessoas, por causa de política, elas brigam, elas contendem, né? Perdem amizades, perdem laços que são, vamos dizer assim, de anos, por causa de um momento. Não se prenda a esse tipo de coisa. Você tem sua opinião formada, né? A gente aprendeu isso no culto ontem com o pastor Manuel da Nóbrega. Você tem sua opinião formada, você tem o seu direito de cidadão, mas você não pode deixar que isso interrompa o que Deus colocou na sua vida. Que isso interrompa, um momento interrompa alianças, amizades, famílias. Não. Então vamos, em nome de Jesus, ter esse entendimento de separar as coisas, para que a nossa vida continue sendo abençoada, para que nós possamos continuar prosperando, para que o Senhor continue quebrando as cadeias no mundo espiritual, os grilhões sejam despedaçados,
e a glória de Deus resplandeça sobre as nossas vidas. Então, nesse momento, eu quero orar, decretando uma palavra de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Quero lhe convidar a orar comigo, né? A irmã Neide está aí online. A paz do Senhor, irmã Neide. Cleidiane, minha prima. Que Deus continue fortalecendo, abençoando a vida de vocês. Agradeço a todos que Deus tem colocado para comentar, para compartilhar, porque ninguém chega a nenhum lugar sozinho. E se eu sinto o desejo no meu coração de gravar uma palavra, e essa palavra ela não toca nas pessoas, ela não é vista pelas pessoas, então ela não vai fazer sentido. Mas se essa palavra toca em uma pessoa, alcança uma alma, uma vida, para mim vai fazer total diferença. Então o desejo do meu coração é que essa palavra vá de encontro às tuas necessidades. Que essa palavra ela traga cura ao teu interior. Que essa palavra traga restauração. Que essa palavra renove dentro de ti a esperança. E que essa palavra principalmente te dê combustível para lutar por aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não abra mão da sua família. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu por causa de um momento, de uma fraqueza. Nós somos sujeitos, a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide-se para que não caia. É assim, no abrir e fechar de olhos que nós caímos. Nenhum de nós estamos livres de cair. Mas o que Deus tem bradado ao meu coração é que há esperança. Há uma saída. Há um propósito de Deus. Depende de mim e depende de cada um de vocês quererem viver esse propósito. Quererem lutar para que esse propósito se cumpra. Porque nós vamos encontrar muitos desafios no caminho. Confesso que não vai ser poucos não, viu? Vai ser enormes os gigantes que vão surgir. E olha que vai ser mais contrário do que a favor. Mas eu e você precisamos nos desprender das nossas fragilidades humanas, das nossas fraquezas humanas e permitir que o Senhor venha sobre nós. Eu gostaria de orar nesse momento por cada um que está assistindo. Meu celular está descarregando. E que o Senhor venha de encontro às suas necessidades. Ore comigo neste momento em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, a tua presença, Pai, nesse momento, eu quero te louvar, Deus, glorificar o teu santo nome. A minha oração é de gratidão. Gratidão por o Senhor fazer a gente enxergar os traumas que havia sobre nós. Gratidão por o Senhor nos fazer enxergar, meu Deus querido, as dores, as feridas que havia dentro de nós, que nos impedia de viver o teu propósito, o teu projeto. Pai, nessa manhã, no nome de Jesus, eu te peço, vai de encontro a esta pessoa que está orando comigo, que tem muitas marcas, meu Deus, que quer se libertar, mas não encontra forças, não sabe como agir, como proceder. Meu Deus, use de misericórdia no nome de Jesus. Toque nessa vida, meu Pai, traga sobre ela um refrigério, quebrante a sua alma, o seu interior, para que a cura venha, em nome de Jesus, chegar sobre ela, meu Pai. Vai de encontro agora restaurando os casamentos, restaurando as alianças dos pais com os filhos. Vai restaurando, meu Deus amado, a união, em nome de Jesus, entre as famílias. Quebra os laços do inimigo, Pai, contra os lares, contra as famílias, contra os casamentos. Coloca por terra toda investida maligna, em nome de Jesus. Porque a família é projeto do Senhor. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se concretize sobre cada lar, Pai, sobre cada família. Deus, abre a visão espiritual agora dessa mulher, faça ela entender que ela não está lutando contra seres humanos, que é contra demônios, Senhor, principados e potestades, que quer destruir a sua vida, que quer destruir o seu lar, a sua família. Abre a visão dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quebrando o seu coração, para que ela venha se desprender em tua presença, para que o poder sobrenatural de Deus venha ser jorrado sobre ela. Eu abençoo em nome de Jesus a vida dos pais. Se por algum motivo, Pai, algum pai tem sequelas do passado e por causa disso trata os seus filhos hoje da mesma forma, quebra essa maldição, Deus. Arranca essa ferida do passado, destrói esse trauma em nome de Jesus. Restaura essa vida, meu Deus, para que a tua glória resplandeça sobre esta família. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo cura. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo bênção. Em nome do Senhor Jesus eu declaro agora uma palavra de vitória sobre
sobre a tua casa. A tua casa será um pedaço do céu. A tua casa, aleluia, será um lugar de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Na tua casa a presença do Senhor vai habitar lá. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus vá tocando em cada coração. Eu louvo e exalto o teu nome por essa manhã. Por o Senhor ter me dado esse privilégio, essa oportunidade de vencer as minhas fragilidades e estar aqui anunciando a tua palavra. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Que todos fiquem na paz do Senhor. Gostaria de deixar um abraço, para a irmã Erigiele também que entrou. Que Deus venha estar dando a recompensa para cada um de vocês que estiveram aqui comigo. E é isso aí. Viver o que Deus tem para a nossa vida não é de todo jeito, é cheio de desafios, mas no final vai valer a pena. Cada luta, cada desafio que a gente vencer no caminho, cada gigante que a gente enfrentar, porque a glória de Deus vai resplandecer sobre nós, não é quando tudo estiver bem, é nos dias difíceis que nós vemos a glória de Deus em nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço.